Olá pessoal, eu estou mais uma vez falando com vocês diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Aqui também está tudo ótimo. E hoje dando continuidade aí então às comunidades, né, aos temas da comunidade do canal Frater, a comunidade do clube de canais, depois daquela referência que eu fiz, né, aquela análise que eu fiz da frase de Pondé. Foi uma análise que teve bastante repercussão, espero que as pessoas tenham gostado também. E a gente está aí continuando com os temas da comunidade. Eu estou com bastante tema na comunidade, vou fazer uma recapitulação aqui para vocês. Ó. Significado absoluto como meio de intercomunicação autista. Estou aqui, mamãe, a primeira conexão com o eu do autista. O cérebro autista versus o cérebro de Albert Einstein, para quem gosta de ciência. Pessoas com autismo não possuem interesse social, quebrando paradigmas. Os autistas são remakes de não autistas, em breve nas estreias do canal. Autistas e as conexões periféricas, que é o que eu gostaria muito de abordar hoje aqui. E o último agora que eu coloquei é o autismo e a síndrome do intelecto refém. Muito interessante também. São dois temas de grande relevância no canal Frater, já nessas últimas horas, né? Nesses últimos minutos agora, surgiram esses dois temas de grande relevância. Eu gostaria de tratar hoje sobre a questão das conexões periféricas, porque a gente tem muito a aprender sobre conexões periféricas, né? O que seria conexões periféricas e o que seria conexões consideradas as conexões mais internas, né? O que seria isso, extrínseco e intrínseco, né? Quando a gente fala, assim como a doutora Ana Beatriz, ela já veio abordando sobre lapidações, sobre questão de definições neuronais ou lapidação cerebral. A gente geralmente, né, a gente costuma falar muito da questão do acabamento, né, daquilo que é dentro já da já do ali no local onde o feto fica, né, o local onde ele vai se desenvolvendo, existia aquele término, aquela definição, né? Porque são longos 9 meses, né? Que o embrião se desenvolve. Então, assim, tem muitas pessoas hoje em dia que elas comentam e comentam com ar de ciência tradicional, aquela ciência clássica. Tem pessoas que acham, por exemplo, que filosofia é ultrapassada, né? E ela mesma não sabe que a ciência também já foi muito ultrapassada. A gente, por exemplo, quando a gente começou a tocar no assunto, né, de nanotecnologia e começou a entender algumas coisas de física quântica, a gente já começou a compreender que muito daquilo da ciência tradicional precisaria ser remodelado, precisaria ser montado, remontado, né? E muitos cientistas, inclusive, perderam aquela gana pela ciência justamente pelo fato, né, de acharem que a ciência era uma coisa muito mais lógica e teria menos de estatística. E quando começou-se a perceber que ela tinha muito mais de estatística e que ela precisaria se aliar muito mais à filosofia, muitos cientistas perderam aquele prazer de estudar porque realmente ficaram assim assustados, né, com as coisas fantasmagóricas que estavam vindo da física quântica, né? Mas nada que Albert Einstein não tinha já pré-avisado para as pessoas, né? Não tinha deixado de sobreaviso. Então nós temos no meio
científico pessoas muito determinísticas, né? Pessoas que falam é assim, pronto. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, não existe isso no autismo, ponto final. Ah, existe isso no autismo, ponto final. Para a área da ciência, isso é muito complicado a gente falar isso. Porque vocês imaginam Lamarck chegar e falar assim, olha, só existem animais de sangue frio e sangue quente, ponto final. Então, para aquela época, era uma afirmação assim muito até que lógica, né? Agora, para hoje, para essa era, é uma coisa muito supérflua, né? Então a ciência ela não permite essas pré-definições, essas incisões tão pré-determinísticas. Por isso que às vezes a gente ouve canais de cientistas, né? E a gente acaba achando muito supérfluo, né? A gente ouve Space Today, por exemplo, e a gente olha e fala assim, poxa, eu tô há anos assistindo o canal e tal, e não ouço nada assim que eu possa palpar de tão fixo, de tão lógico e que possa me trazer alguma coisa concreta, né? Justamente por isso, porque o cientista ele sempre fica com o pé atrás, ele está em busca de conhecimentos constantes, né? E hoje o que ele percebeu pode não ser o que de fato é amanhã, né? Então a ciência tem muito disso. Então, só para a gente fazer uma recapitulação aí das grandes questões que existem sobre filosofia e ciência, porque essa questão mesmo do Pondé foi bastante, pendeu bastante para isso, porque o Pondé ele leva para o lado filosófico as coisas, né? E hoje a gente precisa, como eu coloquei no canal, a gente precisa contar com alguns nomes fortes da filosofia, né? Ter pessoas assim forte na filosofia do lado do autismo é muito interessante, tá? Bom, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui então para o tema autistas e as conexões periféricas, bipolaridades e suas curiosas consequências. Tema de relevância, acompanhem. Olha só, o Raoni que está aqui comigo, né, essa semana. Na verdade, quando ele fica aqui comigo, ele não chega a ficar uma semana, né? Às vezes ele fica 3 dias no máximo, né? Mas eu falo essa semana porque iniciou a semana ele comigo, né? E ele teve vários, vários momentos de bipolaridade, né? Eu tenho percebido há um tempo essa questão da bipolaridade no autismo. No entanto, eu não me foquei muito sobre esse tema, porque como eu falo para vocês, a comunidade ela vai nos levando até os temas, né? Ela vai nos levando e quando chega naquele tema correlacionado, ela integra o tema que estava sendo tratado anterior com o tema atual, né? Tanto é que o autismo refém ele está muito interligado à questão da moda hype que foi mencionado na análise de Pondé, né? Então, imediatamente depois desse vídeo eu vou acabar fazendo já o vídeo sobre o autismo versus a síndrome do refém, né? Bom, pessoal, então os temas eles vão se correlacionando, né? Então, conforme foi chegando o tema e a gente tem mais substância agora para poder tratar da bipolaridade, né? Agora seria interessante tocar nesse assunto novamente. Eu fiz um vídeo já tratando, mas de uma maneira muito superficial, sobre a questão do autismo e a bipolaridade, né? E agora com essa conexão com o tema de conexões periféricas, né, com essa integração, eu acho mais interessante porque a gente vai acabar se aprofundando um pouco mais. Eu dei uma palhinha aqui sobre a abordagem da doutora Ana Beatriz, né, sobre a questão da lapidação, justamente para a gente tentar entender o porquê que a questão periférica é interessante, o que seria essa visão periférica, né? O periférico ele está muito correlacionado à superficialidade, né? Aquilo que é supérfluo
e é superficial. Por quê? Porque quando a gente vê alguma coisa muito grave, é uma coisa mais intrínseca, é uma coisa que teve alguma coisa mais afetiva ou efetiva, que deu ou proporcionou um impacto maior ao objeto observado ou à pessoa observada. Então, muitas vezes a gente observa o autismo e a gente percebe comportamentos periféricos, ou seja, comportamentos que não são tão impactantes. A pessoa ela tem os comportamentos atípicos, mas aquilo não destitui ela totalmente da sociedade. Ela fica alinhada, ela fica ainda, né, correlacionada à sociedade. Não é uma coisa tão que exclui de uma maneira tão radical a pessoa da sociedade, porque se excluísse de maneira radical, a gente perceberia, por exemplo, no comportamento a tristeza. E muitas vezes o autista ele está contente ali, mesmo estando no cantinho dele, ele está feliz ali, ele está bem consigo mesmo, ele não demonstra estar incomodado, tá? Quando a gente vai percebendo que essas incomodações elas vão aparecendo, elas podem ser por conta da dificuldade que ele tem de integração, ou pode ser por uma coisa intrínseca, né? Pode ser por uma coisa externa, ou pode ser por uma coisa interna. Como o caso da Sarinha, que foi mencionado aqui no canal Frater, que ela estava com uma dor de dente, então foi uma coisa intrínseca dela, mas tem casos que são extrínsecos, tem casos que são externos, ou seja, o autista ele está querendo pegar, por exemplo, uma banana da cozinha, mas ele percebe que a banana não está na altura dele e ele quer comer banana. E como ele não dialoga, não fala, ele fica incomodado com aquilo. Aí ele causa uma histeria total no ambiente. Ninguém sabe que ele quer comer banana e todo mundo fala, ah, ele tá com histeria, ele tá com a questão, aí vão lá, taca remédio na criança e tal, e todo mundo agindo de maneira errada. E a única coisa que ele queria era alcançar aquela banana. Só que ele não consegue apontar, ele não consegue comunicar, ele não consegue falar, digamos, ou transmitir uma comunicação adequada. O problema de comunicação já é um problema de comunicação entre típicos. Imagina se a gente colocar aí as diferenças aí, né, as consequências da comunicação entre típicos e atípicos. Aí a gente vai ver que é o caos mesmo, né? E o filme do Ben Affleck, como foi citado pelo Pondé, ele coloca uma questão muito interessante nesse filme, que o Ben Affleck ali, ele estava, quando criança, muito preocupado. Aliás, eu acho que era uma menina que estava muito preocupada com a última peça do quebra-cabeça. E ninguém estava percebendo ali o porquê que o autista estava preocupado com aquilo, estava começando a ficar incomodado com aquilo, os instintos estavam começando a aparecer e ele estava incomodado com aquilo. E precisou de outro autista para perceber, pegar a pecinha e dar para ele, para acalmar ele. Era só isso. Mas o grande problema, a grande questão, como perceber, como entender que é só isso? E quando não for só a questão, porque ali ele estava brincando com o quebra-cabeça. Aí seria interessante a gente entender que quando ele já está brincando com uma coisa, é muito mais fácil correlacionar que está faltando alguma coisa ali na própria coisa que ele está engajado. Mas e quando não for? Quando for uma coisa que ele estava engajado ontem e hoje sumiu, e você não vai entender o que ele estava fazendo ontem, não vai se lembrar que é alguma coisa de ontem, por exemplo. Então isso torna muito complicado, se torna muito complicado por quê? Porque necessitaria da sociedade completamente voltada para o autismo, que é o que não acontece. E é aí que entra a grande polêmica moda hype ou comportamentos tendenciosos, porque a tendência externa da sociedade leva o autismo. A tendência social acaba levando o autismo e não propriamente a sociedade adentra na esfera autista. Isso é que é o complicado, porque aí nós estamos mascarando a nossa sociedade e nós estamos mascarando, no contexto geral, o próprio autismo. E aquela
aquela vertente de que o autista acaba mascarando para ele poder adentrar a sociedade, acaba sendo ainda menos relevante no contexto, por quê? Porque dentre uma tendência de competitividade aí, uma questão de competitividade de mercado, o autista ele seria completamente destroçado no mercado. Não só seria como ele acaba sendo mesmo, né? Ele é destroçado no mercado por quê? Porque essa competitividade ninguém acaba percebendo e ninguém acaba contabilizando isso na hora das diferenças ali, né? De, e as vantagens e desvantagens que a pessoa terá. Bom, quando uma pessoa se enquadra dentro da síndrome, né? E quando uma pessoa tem uma lei de defesa para ela, como portador de deficiência para todos os efeitos, isso ajuda um pouco porque as pessoas, independentemente das explicações que elas precisam ter para compreender aquilo, independentemente se elas entenderão ou não, elas precisam cumprir a lei. Isso ajuda muito. Só que a compreensão ela é muito importante e o que está faltando muito na sociedade é uma compreensão. E é exatamente isso que o Pondé colocou. Ele colocou assim: a gente vai falar uma coisa e as pessoas tendencialmente já te crucificam, como se você não pudesse questionar um argumento lógico, como se as pessoas dissessem assim: independentemente do que você disser, você está errado. Ou independentemente do que você disser, mesmo você tendo lógica ou não, eu me comportarei de uma forma. Mesmo você tendo lógica ou não, eu agirei dessa tal forma. Porque o que importa é a maneira que eu ajo, a maneira que eu penso. Só que isso é muito perigoso na sociedade. Porque quando as pessoas acham que isso é liberdade, isso na verdade não é liberdade. Isso é uma pseudo-liberdade. Porque a tendência de mercado ela está te levando, né? É, por exemplo, você está sendo ilusoriamente confundido como um peixe dentro de um lago pré-determinado. Ali, se a pessoa jogar a tarrafa, ela não vai precisar nem saber onde você está para te pegar, né? Ela não vai nem precisar que a água seja limpa para saber. Por quê? Porque ele sabe que você não tem muito para onde ir. Isso não é liberdade. Jogar você num lago onde você acha que você está livre, isso não é liberdade. Isso é uma pseudo-liberdade. Então as pessoas estão com uma falsa impressão de liberdade, mas o mercado já cercou elas. Foi isso que Pondé quis dizer. O mercado ele já está ali cercando elas. Então essa grande moda hype, essa grande moda, né, tendenciosa do mercado, ela vai fazer o que quiser, né? Ela vai falar assim, olha, daqui você não sai. Então você fica aqui e se eu colocar, por exemplo, qualquer ponto filosófico, eu sei que isso vai ser abarcado porque você... É a mesma coisa assim, você ter um lago com até com personalidades de seres ali que você já sabe o que vai acontecer. Se é um lago de piranha, você sabe que se você jogar um pedaço de carne, todas elas vão comer, né? E competir ali para comer. Você sabe que se tem carpa, se jogar um pedaço de pão, todas elas vão disputar ali. Então, o mercado ele já está um passo à sua frente, né? Ele sabe o que, que ele vai fazer, o que ele pode fazer para você ter determinado tipo de comportamento. E a questão da coisa ela é tão forte que o filósofo não consegue quebrar isso. Porque o filósofo, qual que é o papel dele? É quebrar o paradigma para te libertar. Esse é o papel do filósofo na sociedade. Diferentemente daquele filósofo que está sendo financiado pelo mercado agora, justamente para fazer aquilo que o mercado quer, que é aquela questão que eu disse para vocês do Cortella. Ele é um excelente filósofo, mas hoje ele está sendo uma peça como se fosse um fantoche na mão do mercado. Você fala sobre esse tema e eu te pago para você falar sobre esse tema, porque aí eu consigo manipular a sociedade. Agora, aquele filósofo que tira você, né, do aprisionamento, esse é o filósofo que nós precisamos ter do lado do autista. Por quê?
porque ele vai quebrar o paradigma, ele vai expor o caso efetivo que realmente acontece dentro do lar e as dificuldades do autismo e as dificuldades da convivência social e as covardias que existem entre as disputas do típico com o atípico. Então ele vai expor tudo isso e com um talento de filósofo, esse é o papel dele no mercado, né? Na sociedade também, e ele vai ajudar você nessa questão libertária, né? Ele vai te libertar, ele vai promover essa libertação. E quando ele faz isso, ele obviamente ele vai ser confrontado com muitas outras pessoas que estão dominadas no mercado, que estão ali com as suas mentes, né, totalmente já concretizadas, né, no pensamento ali mercadológico, sem saber que estão dominados, né. Então, quando eu coloco aqui imediatamente depois, né, na comunidade, o autismo e a síndrome do intelecto refém, vocês vão perceber muito isso. Então é muito interessante vocês assistirem esse vídeo todo, né, para vocês complementarem depois e entender, porque são dois temas de extrema relevância. Como eu ainda não vou partir pro assunto do intelecto refém, eu vou deixar aqui bem definido essa questão da conexão periférica, tá? E a questão dessa bipolaridade, como que ela funciona. Então a conexão periférica ela é mais ou menos isso. Ela é uma coisa mais supérflua, mais superficial, que a gente vai percebendo ali que o autista ele está integrado superfluamente, ele não está integrado, aliás, mas ele está conseguindo ali conviver. Ele não tem nada impactante. E à medida em que as coisas vão se correlacionando, tem um problema de comunicação, tem uma questão de problema interno, né, de um impacto interno, que é uma dor de dente, uma dor estomacal, uma gastrite, alguma coisa. Então, à medida que as coisas vão internalizando ou se agravando, né, a coisa vai ficando mais complicada, né, vai ficando mais difícil, vai se tornando mais impactante, né. Então, da questão supérflua, nós temos vários níveis e às vezes uma coisa supérflua te leva, né, apenas um tema bem supérfluo acaba te levando para coisas mais complicadas socialmente, tá? Então essa questão periférica é interessante. Só que a conexão periférica no autista, né, ela tem duas vertentes. Acontece realmente no neurônio dele essa desconexão? Tem muita pessoa na rede social dizendo que o autista desconecta muito facilmente seus neurônios e tal, né? Isso muitos autistas falam e muitos autistas denotam que essa desconexão ela é constante, né? Aqui no meu canal eu falo muito sobre a desconexão. Por quê? Porque o autista ele é mais distraído. Mas essa distração ela acontece porque internamente, fisiologicamente, ela acontece de executar a desconexão e, portanto, socialmente acaba impactando, ou acontece socialmente e ele acaba promovendo essa desconexão. Dá para vocês perceberem? Porque nós, quando estamos integrados no meio, nós estamos correlacionados ao impacto ambiental, ou seja, nós sofremos o estímulo ambiental e a gente pode, por conta desse estímulo ambiental, estimular os nossos neurônios ou por conta dos nossos neurônios oferecer um comportamento para o ambiente, né? E acabar impactando esse ambiente. O autista impacta o ambiente? Ele impacta. Por quê? Porque ele tem o seu comportamento que é essencial. Como eu disse lá no vídeo sobre as questões essencialistas do autismo, né? O importante é da gente entender a essência, o ente e a essência, né? Tomista, por exemplo, né? Como ele dizia já antigamente eram as metafísicas que eram abordadas, como ele dizia, o São Tomás de Aquino, entender as essências é muito importante, por quê?
porque a gente vai perceber que o que acontece não acontece por uma lógica banal na sociedade ou por uma lógica genérica. São lógicas contextualizadas e interligadas, estritamente interligadas entre a fisiologia interna dos seres, né, e os eventos, né, o panorama de eventos sociais, né? Então, a gente precisa colocar todas as cartas na mesa, né, para a gente compreender. Então, eu tenho denotado a bipolaridade. Só que a bipolaridade do Raonic é uma bipolaridade dele, da desconexão dele. Porque ele é no momento em que ele está sofrendo o menor número possível de interações que ele apresenta essas pequenas emites de bipolaridade. Então, o que, que ele faz? Ele está triste por conta de um evento, por exemplo, ele passou na bicicleta e e de repente ele encostou assim no guidão da bicicleta para poder passar do outro lado. Ele ficou triste, digamos, com o evento, porque ele teve que se contorcer para passar ali no guidão da bicicleta e ter passado para o outro lado. Então ele ficou, digamos, um minuto triste e imediatamente após esse um minuto de tristeza e apresentação do incômodo da passagem, ele já apresentou uma felicidade abrupta. Né? Ele ficou feliz e começou a dar risada, porque ele automaticamente já se lembrou de uma coisa bacana que ele estava fazendo. Isso, vários comportamentos, conforme eu havia mencionado para você. Eu não me baseio em apenas um comportamento, né? Porque às vezes ali você fala assim: ah, a criança está triste, você oferece um doce, a criança sorri e pronto. O que eu denoto no não autista, né? No típico não autista, é que ele mantém, ele sustenta aquela tristeza, né? Se ele está triste com alguma coisa, ele fica ali resmungando, ou se ele já estava chorando, ele fica ali, né, relembrando, ali, terminando de chorar, e você está lá fazendo carinho, você está lá acolhendo, né? Conversando, beijando e tal. Então ele vai sustentando. Por quê? Porque a conexão do não autista, ela forma e ela fixa como um gesto de aprendizagem. Então o não autista ele vai pegar inclusive as experiências tanto boas quanto ruins do meio e formar e construir ali, independentemente de daquilo ser relevante ou não, ele vai construir automaticamente uma estrutura de conhecimento. É a isso, nós precisamos entender isso para a gente entender o que significa o intelecto refém. Tá? O intelecto refém vai ser aquele que vai construir sem a vontade dele, tá? Quando na verdade o autista ele não constrói. Olha só que interessante, nós vamos entrar num tema de extrema relevância. Então depois a gente vai acabar colocando isso na mesa e nós vamos tentar dizer, nós vamos tentar definir aí se o mais interessante para a gente é continuar vivendo conectando ou se a gente tem que promover a desconexão. Se a gente tiver que promover a desconexão para a gente se libertar do intelecto refém, isso significa que o autista ele é uma geração da nova era que veio justamente para automaticamente libertar a mente da população de alguma cólera refém social, né? É como se fosse o resultado de muitas más ações que acabaram culminando em boas ações automaticamente na sociedade. Seria mais ou menos isso, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque isso tem muito na ciência, né? A ciência, quando ela vai estudando, né? A gente vai estudando a história do mundo, a gente percebe que o alto índice de população, por exemplo, vai culminar numa guerra. Não tem como a gente dizer que muitas pessoas vivendo no mundo vai viver em paz. Por quê? Porque tem disputa de espaço, território, tem disputa de alimentos. Então vai culminar em mortes, vai culminar em guerras, vai culminar em situações
que a gente tendencialmente nós fugimos dessas situações, mas automaticamente acaba acontecendo por consequência, né? Então, como nós sabemos que a vida ela tem muito disso, né? Ela tem muito dessas questões de resposta social automática, a gente acaba percebendo que tem muita coisa que não é explicado das síndromes e do porquê que elas estão aparecendo, como é o caso do autismo, né? Então é uma tentativa aí da gente começar a entender, né, sobre essa ciência aí do tomar ciência dessa questão aí do intelecto refém, para a gente entender quem é que está sendo refém da sociedade e quem é que está vindo com a visão mais libertária, né? O mais interessante aqui é que quando a gente percebe a manifestação de alguns autistas, né, no YouTube, a gente percebe, principalmente na Liga Racionalista, a gente percebe que esses autistas eles têm uma visão libertária, né? Isso é interessante. Como o Paulo Cogos, por exemplo, né? Bom, pessoal, então o autista ali ele desconecta, né? Ele tá com uma questão constrangedora ali, digamos, aí ele vai lá e desconecta e do nada ele fica feliz, do nada ele fica contente, né? Autistas e conexões periféricas, bipolaridade. Por que a bipolaridade então? Por que, que ele estava com uma personalidade e de repente mudou? Por que, que ele estava triste e de repente do nada mudou e ficou contente? Por que, que ele estava contente e do nada ficou triste? Porque ele desconectou e reconectou para outra coisa. Tem muita gente hoje pagando, como eu disse em outros vídeos, pagando para profissionais ajudarem eles a desconectarem. Eu mesmo, quando eu participei da última terapia, né, da última consulta psiquiátrica, o próprio psiquiatra disse, né? Ele disse assim, ó, você está exigindo muito de você porque você tem algumas conexões, né, que te tornam refém disso, né? E quando na verdade você não deveria se preocupar com isso. Então, para promover aquela desconexão, não adianta ele pegar e fazer uma terapia. Você vai ter que tomar um remédio para isso. Porque o psicólogo vai te falar assim: você precisa de terapia. É importante uma terapia. A terapia, não tem profissionais que estão pagando, como eu disse, para desconectar. A terapia ela pode te ajudar, né? Ela pode te ajudar a não conectar mais coisas, a não agregar mais coisas, a te deixar numa condição onde você não vai piorar a situação. Então a terapia ela vem quando a gente fala de terapia. Só que hoje, com esse conhecimento que a gente trouxe até aqui, a gente pode entender que a terapia sozinha ela não vai ajudar você, porque você vai continuar conectando. O seu cérebro, ele faz isso. Ele conecta, ele cria os entrelaçamentos de raciocínio. E se você estiver numa vibe e numa tendência de mercado, a sociedade ela está te influenciando e o seu trabalho influenciando ou o ambiente familiar, ou a maneira que você vive, o seu estilo, a sua personalidade, tudo isso vai competir para você criar esse tipo de raciocínio e essa conexão. Então a terapia sozinha, ela não vai te ajudar sozinha. Ela vai te ela vai te amenizar, ela vai dar uma força. Hoje você sabe, então, a razão pela qual o autista ele não pode ficar só com um profissional, ele tem que ter uma bateria de profissionais. Não adianta fazer só uma terapiazinha, ele tem que passar em outro profissional e falar, ó, deixa eu ver como é que tá aí. Dá uma passadinha lá no psiquiatra, o psiquiatra vai olhar e vai falar assim para ele, ó, não tá adiantando essa terapia aqui, vamos ligar lá pro psicólogo para dar uma aumentadinha na terapia, eu vou entrar com um remédio aqui para a gente ver se a gente tem um resultado melhor. Então o psiquiatra ele se torna um ente fundamental nesse momento. Olha que interessante, eu trouxe aqui para vocês o canal muitas questões de crítica, né? Inclusive a profissionais, mas agora a gente está trazendo a importância dos mesmos, ou seja, a crítica no momento em que a gente tem os profissionais, mas sem entender o cunho e a importância dele no meio.
Quando a gente começa a entender, quando a gente começa a conectar a real função para aquilo que ele deve fazer, ou para aquilo que ele deve se focar, né, para ajudar realmente o autista no seu contexto, a gente começa a estabelecer aqui um elo de relevância, né, um elo de importância. Então a gente começa a entender, nós começamos a entender o valor, né? A gente agrega mais valores a cada profissional. Como, por exemplo, eu agreguei o valor do Pondé, né? Tem muita pessoa na rede social que criticou e eu fui lá, fiz análise e descobri, na verdade, que ele tem muita qualidade, muito valor que ele pode agregar ao autismo. Então é interessante a gente ter um filósofo de grande nome a nosso favor, tá? E não enxotar o profissional, né? E não... Por quê? Porque o profissional, ele tem habilidades ali. Ele tem habilidades de entender o que está acontecendo ali no mercado e fazer essa ajuda, né, libertária para a comunidade autista. Então vamos lá recapitulando. O porquê da bipolaridade e as outras curiosas consequências dessa desconexão, né, das conexões periféricas. É porque o autista vai desconectar ali, né? Ele desconecta e ele, ao desconectar, ele automaticamente reconecta outra coisa. Então ele reconectou uma coisa que ele está interessado na cozinha, que é pegar um doce, digamos, né? Pegar um Danone ali que ele queria pegar, né? Então ele já vai ficar contente de novo, porque ele já pensou numa estratégia de ele burlar o acesso à cozinha, porque o acesso à cozinha aqui é limitado. Eu deixo um acesso limitado para ele. Por quê? Porque se ele entrar na cozinha sem eu perceber, como eu também sou muito distraído, né? Tenho um autismo leve, estou muito distraído. Se ele entrar sem eu perceber, ele vai fazer uma ruaça na cozinha, né? Ele vai mexer com um monte de coisa, vai tentar fazer bolo, vai tentar fazer brigadeiro, e ele vai... Então, prova disso é que eu estava fazendo um suco de cajá, inclusive ele gostou muito, né? Experimentou e não achou ruim. Eu estava fazendo o suco de cajá, fiz o suco de cajá. Aí eu fui na sala pegar um prato para colocar a comida que a gente tinha feito o almoço. Ele já pegou, ele pegou o saquinho, o sachê de orégano e colocou inteiro no suco de cajá. Então ele estragou 2 polpas de cajá e um saco de orégano assim, em questão de 5 segundos, que eu virei as costas para ele. Então assim, a distração, né, com o autismo, ela é questão de segundos, ele comete peripécias, né? Então, por isso que eu acho muito interessante ter os canais para a gente demonstrar tanto questões de segurança também. Se você tiver num ambiente que você precisa dar total atenção para a segurança e você tiver com o autista acompanhado, você não pode se distrair. Você distraiu, o autista está em tamanho perigo, né? Então isso é muito relevante a gente lidar, né? Então, o Raonic, ele estava com essa conexão, né? De Tava triste por causa de uma coisa, ele estava apontando aqui as costas, né? Que tinha machucado assim ao pegar no guidão da bicicleta, mas foi questão assim de menos de 1 minuto. De repente, do nada, ele ficou contente, né? E já queria ir para a cozinha com a estratégia dele que ele tinha feito para pegar um doce lá na cozinha. E tem pessoa que vai falar assim: ah, foi uma técnica que ele fez para tentar te enganar. Não foi nada disso, tá? Não foi nada disso. Porque a criança, ela não para de chorar do nada. Assim, ela mantém, ela sustenta ali a questão. Ela não para de chorar do nada. Ela sustenta então, em vários momentos, o autista, o que ele faz? Ele desconecta e já fica contente do nada. E contente sem você ter falado nada, sem você ter promovido aquilo. Porque geralmente a criança você promove, né? Você pega e fala: ah, eu vou te dar um docinho, vem aqui, você faz um carinho. Com o Raoni que não, eu não cheguei nesse momento ainda, eu só fui dar atenção para a questão das costas, antes de eu
de eu fazer qualquer tipo de, né, de ritual ali de atenção, que é aquela condição de atenção, que, que dó, que coitadinho e tal. Não, antes de eu fazer isso, ele já ficou contente do nada e já desconectou a questão daquilo que ele estava triste e já ficou contente do nada, né? E já ficou contente mesmo de dar risada e de emitir alegrias no semblante, né? Tem pessoas que falam que o autista é apático, né? O semblante. Não, ele tem um momento dele que ele faz a conexão de uma coisa alegre, de uma coisa interessante e, e uma coisa assim, bem risonha, né? Uma coisa. Ele vai emitir tudo aquilo, né? Ele vai perceber aquela alegria, né? Das coisas mais alegres. Então ele não vai emitir essa apatia, né? Aí ele desconectou e conectou com outra coisa e começou aquele raciocínio. A alegria de dar risada, mostrando os dentão alegre e tal. E eu achei extremamente relevante a gente comentar sobre a conexão, essas conexões. Por quê? Porque, inclusive no canal, teve uma pessoa que foi diagnosticada com bipolaridade, ele mesmo falou, durante muito tempo, e na verdade ele era autista, né? Só que depois dos 20 anos, depois de 20 anos que ele viveu achando que era bipolar, e depois que ele percebeu que tinha autismo. Olha que dificuldade, né, pro doutor, uma pessoa que estudou. Só que o que as pessoas não entendem é que muitas vezes alguns doutores eles estudam, mas não estudam só o autismo, né? E às vezes mesmo estudando só o autismo, às vezes não necessariamente, né, a pessoa vai saber tudo, porque às vezes é uma questão de vocação, é uma coisa de facilidade com o raciocínio, né? Eu mesmo eu tenho facilidade para encontrar temas. Tem canais que você olha que a pessoa não sai da mesma, né? Você olha lá é sempre a mesma coisa, a pessoa falando, né? Aqui no meu canal acho que tem 392 vídeos com temas completamente diferentes um do outro. É logicamente que eles vão se interrelacionando depois, mas temas completamente diferentes. Eu vi a tocar agora no assunto de bipolaridade agora, que eu já tinha comentado, depois de um ano, para vocês terem uma ideia. E mesmo assim, agora eu estou tocando sobre o tema de bipolaridade numa, numa questão mais profunda, né? Que lá eu tinha falado, colocado o que era a bipolaridade, o que era o autismo, interrelacionando os dois e tal. Mas hoje eu estou falando de uma maneira funcional, né? Que são dois temas completamente diferentes. Então aqui a consequência aí dessa bipolaridade no autismo vai ser uma consequência de bipolaridade por lógica, né? Se ele desconecta, ele vai ficar bipolar, por quê? Porque ele vai emitir a bipolaridade, porque ele vai desconectar de uma coisa que ele estava raciocinando e vai conectar a outra. Então a bipolaridade nem sempre vai ser por tristeza e felicidade, né? Pode ser uma bipolaridade por causa de desenhar uma coisa e de repente ele não quer mais desenhar, né? Ele quer pintar, né? Aí tem pessoas que falam, é consequência. Pode ser, por exemplo, ele não terminou de desenhar e já vai pintar, porque desconectou, digamos, né? E não é uma coisa consequencial, porque consequencialmente as pessoas diriam assim: se terminar de desenhar, logicamente que a pessoa pode ter uma tendência a pintar. No autismo, a gente pode detectar que não, que ele não vai terminar e já vai ficar com vontade de pintar antes da hora. É a mesma coisa, ele está fazendo um suco e ele não terminou de tomar aquele suco, ele já quer fazer outro. Então, assim, gente, é uma coisa muito óbvia, né? Não é uma coisa que precisa assim de um estudo profundo. Você está vendo, é uma coisa empírica, né? Você está vendo. Ele terminou de fazer um suco de morango. Ele não, o certo não é você terminar de pintar de desenhar uma coisa para depois você pegar o lápis de cor, pintar e depois você, né? Consequencialmente, depois você pega o desenho, passa para a próxima etapa. Mas não, o autista ele vai tendo essas quebras, né?
Ele está fazendo uma coisa, ele não termina, mas não é porque ele não tem, eu não consigo terminar, como as pessoas dizem, não, porque ele desconecta mesmo. Ele desconectou, ele vai reiniciar. O não autista, embora ele possa mudar, não estou mais interessado nisso. Pá, ele fechou o caderno. O neurônio dele guarda aquilo. Se ele quiser continuar de onde ele parou, ele continua. Inclusive sem abrir o caderno, ele pode lembrar, né? O autista, quando ele pega um caderno, tentem reparar, né? Ele pega o caderno assim, ele traz o caderno para bem próximo dele, né? E ele fica reconectando. Por quê? Porque muitas conexões periféricas que mantiveram, né, resquícios ali daquilo que ele fazia lá atrás ou estava fazendo, ou que ele fez em outro ambiente, né, no colégio ou na escolinha, está conversando com ele. Estão lembrando, olha, você conhece isso daí. Então ele vai trazer para perto, para tentar lembrar o máximo possível. Quando o autista está fazendo isso, é porque está funcionando a terapia. Está funcionando o sisteminha da escola. Por quê? Porque ele está guardando conexões. Isso é um avanço, tá? Não é assim para você pegar o caderno dele e falar, não, não é assim que vê caderno, você tem que sentar. Não, deixa ele fazer o mapeamento, deixa ele fazer o reconhecimento, tá? E você vai trabalhando isso devagar, tá? Valoriza essas questões. Então aqui, as conexões periféricas, a gente tem muito a falar sobre elas. Por quê? Porque o que vai nortear o autista aí é o raciocínio em cima delas. Tá? Ele vai raciocinar, desconectar. Ele não vai formar ali a conexão perpétua e compacta e guardar ali como memória. Né? Ele pode esquecer, abandonar e partir para outro sistema de conexão. Ou ele pode firmar aquilo, como ele firmou, por exemplo, o Raoni que firmou a questão do brigadeiro, né? Só que ele lembra de poucas coisas. Tem um leite condensado, aí ele pega o leite condensado. Você percebe que ele está tentando reconectar com o brigadeiro, né? Você está percebendo. Só que ele ainda está fazendo a busca, né? Está buscando mais itens, mais coisas, né? Então você percebe já, bom, se ele pegou leite condensado, pegou alguns itens para fazer o brigadeiro, provavelmente ele está querendo, né, fazer o brigadeiro. E para ele está ali fazendo aquela busca, né? E às vezes ele está com o brigadeiro na mão, desconectou já do brigadeiro e vai tentar mexer em outras coisas, né? Fazer outras coisas. Isso é interessante, é uma coisa que não é. E tem gente que fala assim, ele tem o hiperfoco, né? O autista tem o hiperfoco. O fato dele ter o hiperfoco não é que ele é focado em qualquer coisa, quando ele faz uma coisa. Não, ele tem um hiperfoco em uma coisa. Por exemplo, ele tem o hiperfoco no brigadeiro, né? Como o caso do Raoni, que quando ele está fazendo, quando ele abre uma geladeira, ele lembra muito do brigadeiro, né? Só que para outras coisas, né? Não significa que ele vai focar em todas elas, né? Então ele tem um tipo de hiperfoco e para outras coisas não, né? Não é que ele é focado em tudo que faz, né? O hiperfoco, ele é o foco em uma coisa mais unívoca, né? Mais unilateral. Ok, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Ele é um tema de bastante relevância, né? Eu falei aqui sobre, então, a apresentação no autismo da bipolaridade. Não se assustem com essa questão de bipolaridade, com essa questão de mudança de humor ou temperamento. Depois eu vou ter que tocar no assunto sobre quando eu entrar nesse tema do intelecto refém, vocês vão perceber que
muita coisa dá para ser quebrada, muito paradigma dá para ser quebrado na sociedade, mas é porque a gente, por lógica, a gente tem que começar a compreender, né? Porque somente falar não dá, a gente tem que trazer o raciocínio, a gente tem que trazer a lógica. Porque aí, quando a gente traz para a lógica, traz para o raciocínio dedutivo e não aquela indução, a gente começa a perceber que tem muita coisa que as pessoas falam nas redes sociais, né? E que não tem nada a ver com o autismo, né? E tem pessoas que acham que aquele tipo de comportamento dela é um comportamento que justificaria ela ser autista, né? E que o próprio Pondé disse na Folha, né? Falou assim, se a única coisa que justifica a advogada extraordinária é a dificuldade, é uma mera dificuldade dela se relacionar, né? Quantas e quantas pessoas não têm essa dificuldade na sociedade? Então a gente vai definir todo mundo como autista, né? Então a gente precisa parar para se atentar a essas questões lógicas. Aí a gente entra no Luna-Aba, que aí começa a entrar no, no argumento científico, né? Por isso que é interessante a gente ter o trabalho aí do Lucelmo fazendo a questão aí do autismo, né? Focado aí na ciência, a ciência focada para a gente poder ter coerência, né? Poder ter as coerências e poder desmistificando aos poucos, né? Você vê que o Lucelmo ele tem essa habilidade, né? De desmistificar, porque o Lucelmo ele é um cientista, né? Ele estudou para aquilo, então ele tem essa habilidade de não causar constrangimento nas pessoas e ir devagarzinho ali elucidando, né? Você pode ver que às vezes até ele toca no assunto para não magoar, ele tem toda aquela habilidade, toda aquela paciência, né? Ele não impactua constrangendo, mas ele vai trazendo a pessoa para a realidade, né? Ele vai trazendo a pessoa para ir elucidando ali a ciência. Esse trabalho é um trabalho muito importante, tá? Que ele faz. Não é à toa que o Lunab é muito bem visto nas redes sociais, né? Tem pessoas que promovem alguns comentários, eu não aguento mais é, assistir Luna Aba e tal, como sendo, mas você não tem só isso, né? Você tem que diversificar mesmo. O Luna Aba, a parte científica, ela tá ali justamente para colocar os pingos nos is, né? Então você tem que dar uma diversificada, você tem que ter o seu hobby, né? A gente não foi feito para ser 100% robotizado. Agora, nós temos que ter um canal científico. Por que, que a gente tem que ter o canal científico? Porque na hora que a gente precisar compreender, a ciência vai estar ali para ajudar, tá? Então, tudo é um contexto, né? No autismo não tem aquela coisa, é só um tipo de profissional. Não, o contexto, a gente vai precisar do filósofo, nós vamos precisar do psicólogo, nós vamos precisar do historiador para ver a história lá passada, se realmente estava acontecendo autismo em uma época. A gente vai precisar ali do matemático. É o contexto, né? Se a gente parar para pensar a síndrome o autismo em si, ele tem reconectado muitas disciplinas, né? Então é o que está trazendo mais conexão às disciplinas aí para a gente, né? Porque antigamente a gente não fazia muito isso, a gente estudava uma coisa específica, né? Mas hoje a gente está percebendo que a integração, a interdisciplinaridade entre elas é extremamente importante. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele chegou a 1 hora de live, né? Um tema de relevância também, então não tem problema, né? Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês então na próxima gravação, quem sabe aí já com o tema do autismo e a síndrome do intelecto refém. E outra, tenho novidade aqui no canal, né? Que eu vou fazer uma avaliação do parque sensorial, né? Do shopping Plaza Marketplace. Vou para lá com o Raoni, com a família. Vou pegar a família, vou para lá e vou fazer a avaliação daquele novo parque sensorial
a entrada do autista é franca, né? Uma entrada gratuita. Vou conferir se a entrada é gratuita. Também vou conferir se vale a pena, porque às vezes os familiares vão ter que pagar, né? Se vale a pena esse cachê aí e se isso está voltado completamente para a questão mercadológica ou se realmente é um investimento empresarial justamente para engrandecer e ajudar a integração aí do autismo. Me aguardem, né? Que a gente vai ter novidades aí então no canal. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero vocês na próxima gravação.